paz do Senhor, amados irmãos e irmãs da IECOAD de Tamoios. Devido à epidemia de coronavírus, nós estamos aqui hoje para fazermos a Escola Bíblica Dominical. E a lição de hoje é a lição de número 13, a velhice de Davi. E o texto inicial se encontra em 2 Samuel, no capítulo 23, versículo de 1 a 7. Vamos à leitura. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus? E será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando, pelo seu resplendor e pela chuva, a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo, estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Porém, os filhos de Belial serão todos como os espinhos que se lançam fora, porque se lhes não pode pegar com a mão. Mas qualquer que os tocar se armará de ferro, e da arte de sua lança, e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Só até aqui, amados irmãos. Vamos ver agora, irmãos, na revista, a verdade prática. A verdade prática diz assim: a verdadeira essência da vida não consiste em viver muito ou pouco, mas sim em viver cada momento com Deus e para Deus. Vamos agora a outra leitura que não está na revista dos amados irmãos, tá? Diz assim, ó: quantas são as pessoas que ao longo da caminhada cristã, hoje, já na terceira idade, sentem-se cansadas, desanimadas e sem autoestima? Isso não significa falta de espiritualidade ou ausência de comunhão com Deus, vivida de maneira saudável ou não. Nesse sentido, o objetivo desta lição é afirmar que a essência da vida consiste em viver cada momento com Deus e para Deus. Assim, podemos ter o olhar alterado sobre a velhice, vivendo-a de modo que glorifique a Deus e alegre o coração. Irmãos, agora nós vamos entrar na parte de introdução. Diz assim: nada há de pejorativo. O que significa pejorativo? É um tema, nada há de obsceno ou depreciativo, tá? Que o autor está falando aqui, na palavra velhice. Ela não fala apenas de idade avançada, mas também de maturidade e experiência. Por isso, o hebraico seibá a define como cabelos grisalhos, cabeça encanecida. Nas Escrituras, a velhice é vista como fonte de bênçãos. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Está escrito lá em Salmos 92, versículo 14. A velhice ela pode ser boa ou ruim. Isso dependerá da forma como vivemos cada fase de nossa vida. Temamos a Deus e sejamos sábios. Vamos ler lá, irmãos, em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Eclesiastes 12, 1. Diz assim:
lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Os últimos momentos da vida de Davi, já na sua velhice, foram conturbados, conforme descritos no livro de 1 Reis. Mas, pela sua peregrinação e comunhão com Deus, ele finda a sua missão com uma grandiosa ação de graças ao Senhor, que o chamara desde a meninice. Agora nós vamos pular para o tópico de número 1, uma visão geral sobre a velhice. Aqui nós vamos estar fazendo um comparativo de concepções antigas e modernas e a concepção bíblica. Vamos lá. Há 2.500 anos, o filósofo egípcio Ptah-hotep descreveu a velhice como o maior infortúnio que pode atingir o ser humano. O poeta inglês William Shakespeare não via a velhice com bons olhos. Antes, relatou que os anos crepusculares, o que significa crepusculares, irmãos? Do fim de um período, trazem uma segunda infância e simples esquecimentos. Ou seja, ele está dizendo aqui que a pessoa volta a ser criança e se torna uma pessoa esquecida, né? O tom da concepção moderna sobre a velhice, ele é desgastante. Ao afirmar que os velhos são ressentidos com os jovens, pois são pessoas cansadas, fora de moda e severas. Entretanto, a respeito por cada fase da vida é ordenado por Deus. Ninguém pode desprezar o outro por ser adolescente, jovem ou idoso. Tem se vinculado nos meios de comunicação o descaso com que muitos tratam os mais velhos. Sem dúvida, isso se deve ao esfriamento do amor e ao aumento do pecado, gerando ingratidão e de respeito. Vamos ver lá em Mateus capítulo 24, versículo 12. Mateus 24, 12. Diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Quer dizer, o próprio Senhor Jesus já vinha alertando para os dias atuais. Voltando aqui na leitura, meu irmão. Por isso, a igreja ela deve manter programas especiais para os idosos, pois essa prática revela o amor de Deus ao próximo. Agora nós vamos ver a concepção bíblica. A Bíblia descreve a velhice como algo natural e dadivoso. O homem que mais viveu na terra foi Matusalém, chegando à idade de 969 anos. Isso está registrado em Gênesis, capítulo 5, no versículo 27. Mas há muitos outros que chegaram à velhice com menos idade e diversos problemas, como Isaac, que não enxergava mais, está escrito em Gênesis 27, 1, Barzilai, que afirmou que devido à idade já não se interessava mais por finas iguarias. Isaac, irmãos, ele morreu com a idade de 180 anos, já não enxergava mais, estava cego. Barzilai é um amigo do rei Davi. Tá? Vamos ver lá, falando sobre Barzilai, em 2 Samuel, capítulo 19, versículo 34 e 35. 2 Samuel 19, 34 e 35. Diz assim: porém Barzilai disse ao rei Davi, quantos serão os dias dos anos da minha vida para que suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou. Poderia eu discernir entre o bem e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que comer e no que beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e das cantoras? E por que seria o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? Então, voltando à revista. A Bíblia relata, porém, irmãos, dois homens
de idade avançada que não foram atingidos pelos sintomas e os problemas da velhice. O primeiro é Moisés. Moisés, irmãos, ele viveu até a idade de 120 anos. Em Deuteronômio 34, versículo 7, vamos à leitura. Deuteronômio 34, 7, diz assim, ó. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. Ou seja, Moisés não ficou nem cego e nem doente, né? E é dito que seus olhos nunca escureceram, nem ele perdeu o seu vigor. Em seguida, Caleb, com a idade de 85 anos, falou a Josué que Deus lhe tinha conservado até ali, e ele ainda viria a conquistar as terras que lhe foram destinadas. Vamos ver lá em Josué, capítulo 14, versículo de 10 a 14. Josué 14, 10 a 14. Diz assim, irmãos. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força, para a guerra e para sair e para entrar. Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, e grandes e fortes cidades há ali. Porventura, o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até ao dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor, Deus de Israel. Então nós vemos aqui que Caleb, com 85 anos, ainda se encontrou forte, com força física suficiente para ir à guerra, e foi à guerra e conquistou, e derrotou os gigantes, né? Então, continuando aqui, irmãos. Ó, a velhice, ela virá para todos os mortais. Mas o importante é ter Deus na vida, pois, desta forma, poderá ser encarada com naturalidade, longe de qualquer estereotipo. O que é estereotipo? É uma impressão sobre aparência, sobre roupas. Isso tudo nada vai importar, né? Quando nós continuarmos a nossa caminhada com o Senhor Jesus, lá na frente, ao atingirmos determinada idade, o Senhor ele vai nos dar vigor, vai nos dar força e vai nos dar a alegria de podermos estar servindo a Ele, independente de nossas condições, tá? Outra leitura que eu vou fazer, irmãos, que não se encontra na revista, diz assim, ó. O primeiro parágrafo do capítulo 23 de 2 Samuel é introduzido com o título: Estas são as últimas palavras de Davi. Davi é descrito como o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó e o suave em salmos de Israel. É possível que as últimas palavras aqui signifiquem as últimas palavras inspiradas, visto que o termo hebraico traduzido como diz é um termo que é sempre usado em outras passagens como um pronunciamento divinamente inspirado. Que o Espírito do Senhor realmente falava por Davi é abundantemente atestado nos salmos que ele escreveu, né? Porque Davi escreveu vários salmos, e aqui está afirmando que, com certeza, os salmos foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Agora nós vamos pular aqui, irmãos, para o tópico de número 2,
que são os problemas na vida, na velhice de Davi. Vamos lá, a velhice de Davi. Vamos à leitura, irmão, de 1 Reis, capítulo 1, versículo de 1 a 4. 1 Reis, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriram-no de vestes, porém não se aquecia. Então disseram-lhe os seus servos: busquem para o rei, meu senhor, uma moça virgem, que esteja perante o rei e tenha cuidado dele e durma no seu seio, para que o rei, meu senhor, aqueça. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa e acharam a Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. E era a moça sobremaneira formosa e tinha cuidado do rei e o servia. Porém, o rei não a conheceu. Voltando aqui para a revista, o versículo que nós lemos, ele descreveu alguns problemas que atingiram Davi na sua velhice. Ali se esclarece que a velhice ela não poupa ninguém. Por causa dos grandes sofrimentos, das lutas que marcaram a sua vida e das causas naturais, com aproximadamente 70 anos, as forças e a saúde de Davi já tinham definhado. Seu corpo não conseguia manter-se aquecido. Davi, ele é o exemplo de como começa o declínio da vida, conforme expõe Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Vamos ler, irmão. Eclesiastes 12, 1. Diz assim, ó: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheios os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Aí nós vamos ler agora o versículo de número 7, que diz assim, ó: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Esse é o nosso fim, irmãos. Quando morremos, o nosso corpo físico ele vai ficar na terra e o nosso espírito ele vai retornar para Deus. Continuando aqui, irmão. Portanto, aproveitemos bem a nossa adolescência, a nossa juventude, na presença de Deus. Consagremos nossas forças e todo o nosso vigor ao Senhor Jesus Cristo. Vamos pular aqui para o tópico de número 2, ó, enfrentando mais um filho rebelde. Em 1 Reis, capítulo 1, versículo 15, essa passagem aqui é quando a Betseba chegou para o rei Davi e comunicou que Adonias estava usurpando o trono. Novamente, o texto reforça a velhice de Davi. Estando ele doente e sem forças, Adonias aproveitou-se desse instante para declarar-se rei. Ele tem quase os mesmos traços de Absalão. É formoso de aparência e exalta a si mesmo, dizendo: eu reinarei. Apresenta-se ao público com características da realeza, com carros, cavaleiros e pessoas que corriam adiante dele. Ao contrário de Absalão, que sofria oposição de seu pai, Adonias sabia que não haveria qualquer entrave para o seu plano, pois ele fora criado sem qualquer disciplina. Daí a expressão: nunca seu pai o tinha contrariado. Adonias representa aqueles que querem ser líderes segundo a sua própria vontade, que exaltam a si mesmos, desprezando a vontade de Deus. Essa postura vai lhe custar a vida. Vamos para o tópico 3 agora. Ó. Constituído Salomão como rei. Já no seu leito de morte, doente e velho, Davi teve de atuar firmemente para constituir Salomão como rei. Ele chama Zadok, Natã e Benaia.
e passa-lhes as necessárias instruções, seguindo os costumes da separação de um rei, a unção e o anúncio público. A ordem de Davi era que Salomão fosse colocado em sua mula, sobre a qual somente o rei andava. Ele foi escoltado até Giom, em direção ao vale de Cedron. A unção foi feita por Zadok com o óleo do tabernáculo, perante todo o povo. A cerimônia feita para a coroação de Salomão recebia a ratificação divina. Somente a partir disso é que Salomão poderia assumir o trono. Vamos pular aqui para o tópico de número 4 agora, as palavras de Davi a Salomão e a sua morte. Davi tem consciência de que vai morrer. É isso o que se constata em 1 Reis, no capítulo 2, versículo de 1 a 4. Vamos à leitura. 1 Reis, capítulo 2, versículo de 1 a 4. 1 Reis 2, 1 a 4. Diz assim: E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e ser homem, e guarda a observância do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. Só até aqui, voltando para a revista. Nessa hora, brotam dos seus lábios profundas palavras com as quais aconselha seu filho. Davi diz para Salomão andar em santidade e nela conduzir o rebanho de Deus. Israel, o rei tinha consciência plena de que uma vida de santidade só era possível pela observância e obediência completa à palavra de Deus, conforme Moisés revelara. Tanto Salomão quanto o povo tinham a responsabilidade de andarem nos caminhos do Senhor por causa das verdades divinas transmitidas, o que significava atentar para os estatutos do Senhor, guardar os mandamentos divinos. Então, irmão, vamos ler agora em Êxodo, capítulo 20, versículo de 1 a 17, nós vamos ler lá novamente sobre os 10 mandamentos. Êxodo, capítulo 20, versículo de 1 a 17. Êxodo 20, 17. Vamos lá. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem,
e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Só até aqui, irmãos. Voltando aqui para a revista. Atentar para os decretos e juízos do Senhor. Esse foi o conselho que Davi deu ao seu filho antes da sua morte. Agora eu vou fazer uma leitura que ela não está na revista, tá? Diz assim, ó. A decisão de se andar em seu próprio caminho, ao invés de se submeter à vontade de Deus, ela é autoexaltação. A esse espírito, frequentemente resulta em uma tendência estabelecida na vida. Isto era verdadeiro no caso de Adonias. Ao exaltar-se a si mesmo, ele seguiu o exemplo de Absalão. Propositalmente, ele se apresentou como um personagem da realeza, com seus próprios carros, cavaleiros e homens que corriam diante dele. Ao contar com um histórico de disciplina paterna, negligente e com a sua formosura, ele aparentemente sentiu que Davi, seu pai, não seria empecilho para ele. Adonias procurou a ajuda daqueles que já não gozavam das boas graças de Davi. Joabe, o antigo comandante do seu exército, e Abiatar, que tinha sido sacerdote leal de Davi no passado. Existem muitas evidências em 2 Samuel de uma crescente discórdia entre Davi e seu general Joabe. No entanto, nada se sabe que possa explicar o desafeto de Abiatar e a sua consequente disposição de adotar a causa de Adonias. Então, irmãos, porque quando Adonias se rebelou contra o pai, ele foi acompanhado por Joabe e pelo sacerdote Abiatar, tá? E ele não convidou na ocasião Salomão, o sacerdote Zadok, o profeta Natã, né, e nem o comandante da guarda, Benaia. Né? Continuando aqui, tópico de número 3. As palavras finais de Davi em sua velhice. O reconhecimento da ação do Deus de Jacó. As palavras finais de Davi, que nós lemos lá na leitura inicial, são de louvor a Deus. Primeiramente, ele expressa sua gratidão a Deus por ter favorecido em tudo. E menciona que foi levantado em altura pelo Deus de Jacó. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre homens
que domine no temor de Deus. Davi tinha consciência de que todas as suas conquistas eram humanas, não eram humanas, e que ele mesmo não era divino, como pensavam os reis de outras nações ao seu próprio respeito. Mas seu crescimento veio do Deus de Israel. Reconhecer nossas fragilidades é o caminho para Deus usar-nos, sem nunca pensarmos ser alguma coisa. Vamos ler lá em Salmos 82, versículo 7. Salmo 82, 7. Salmo 82, 7 diz: Todavia, como homem, morrereis e caireis como qualquer dos príncipes. No Novo Testamento, Paulo era usado por Deus, mas tinha consciência de sua humanidade. Vamos ver isso lá em Atos, capítulo 14, no versículo de número 15. Atos 14, 15. Diz assim, ó. E dizendo, Paulo dizendo, varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. E vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles. Nesta passagem, irmãos, o apóstolo Paulo, junto com Barnabé, eles estavam numa cidade e o povo queria tratá-lo como semideus. Quiseram até oferecer sacrifício a eles. Aí nós chegamos nessa leitura aqui, que Paulo se identificou como um homem como eles, né? Dando continuidade aqui na revista, ó, o Davi inspirado. Davi esclarece que as palavras que pronunciara têm sua fonte em Deus. Ele deixa bem evidente nos versículos 3 e 4 da leitura inicial que nós fizemos, que brevemente o governador ideal chegará. Ele irá atuar com justiça, andará no temor do Senhor e trará grandes bênçãos ao todo o povo. O rei diz assim porque tinha consciência de que havia falhado. Mesmo diante de suas falhas, Davi sabia que Deus tinha estabelecido com ele um concerto, de modo que esse justo rei irá sair de sua própria casa. Está falando aqui do nosso Senhor Jesus. Vamos ver lá em Isaías 55, 3. Isaías 55, 3 diz assim, ó: Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Aqui, esse texto aqui, todo o povo está sendo convidado a procurar a salvação no Messias que viria, né? Vamos ver também Jeremias 33, 15. Jeremias 33, 15. Diz assim, ó: Naqueles dias e naquele tempo farei que brote a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Nosso Senhor Jesus, né? Continuando aqui, referia-se ele profeticamente, Davi se referindo, à chegada do Messias, nosso Senhor Jesus. Em 1 Reis, no capítulo 2, no versículo 10, está registrado, o autor sagrado, ele registra a morte de Davi, o grande rei de Israel. Ele dormiu com seus pais,
para acordar na eternidade com Deus. Ele estaria para sempre com o Senhor. Vamos ler agora aqui uma passagem também que não se encontra na revista, tá? Isso é uma exortação para os nossos dias, tá, irmãos? Ó, não importa a sua idade, não importam os problemas de saúde ou outro qualquer que você esteja enfrentando. Não importa o cansaço físico, o cansaço mental, a falta de coragem, a falta de ânimo. O Senhor Jesus faz o seguinte convite: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Está escrito em Mateus capítulo 11, versículo de número 28. Se até então a sua idade tem sido um fardo difícil de suportar, a proposta de Jesus é que você e eu troquemos pelo seu fardo e pelo seu jugo, que é leve e suave. Ou seja, a partir de hoje, os seus muitos dias de vida serão usufruídos com a leveza e suavidade que só Deus pode conceder, por meio de sua maravilhosa paz. Com Jesus ao nosso lado, nós poderemos dizer que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 17. Assim, a sua velha idade, o seu velho corpo, o seu velho cansaço, a sua velha vida, o seu velho eu, tudo o que você considera como velharia será transformado em coisas novas por Cristo. Em sua velhice, irmãos, Davi reconheceu a ação de Deus e diz palavras divinamente inspiradas. Conclusão, irmão. A Bíblia fala dos atos heróicos de Davi, mas não esconde os seus erros e deslizes. Mas o pastorzinho de Belém, como o homem segundo o coração de Deus, soube como retornar ao que o ungira como rei de Israel. Seus salmos relatam a comunhão profunda e íntima que ele mantinha com o Senhor, o Deus de Israel. E dessa forma, o amado rei finda a sua vida enaltecendo o Deus de Israel. E para encerrarmos essa aula, irmão, vamos ver lá o Salmo de número 23, o quanto Davi expressa aqui, depositava sua confiança no Deus de Israel, o Deus que ele servia, né? Diz assim, ó, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Só até aqui, amados irmãos. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus.